Podcast do Transporte, um programa do Diário do Transporte. Apoio institucional, Associação Nacional de Transportes Públicos, ANTP. Alô, alô! Podcast do Transporte especialíssimo direto da Arena NTP, o maior evento da mobilidade no Brasil, aqui no Transamérica Expo Center, em São Paulo. Um grande público está assistindo às apresentações e debates com as maiores cabeças que pensam e as mãos que executam na mobilidade urbana do Brasil. Falamos diretamente de nosso estúdio, bem ao lado do palco, onde rolam as conversas sobre os mais variados assuntos. Estamos fazendo muitas entrevistas, colhendo muita informação que vamos mostrar a você nesta e nas próximas edições. Destaque na abertura da NTP, o vice-governador de São Paulo, Felício Ramute, garantiu para fevereiro do ano que vem o leilão do trem de São Paulo para Campinas e região. O dia do leilão do trem intercidades ligando São Paulo a Campinas. Anotem aí, o dia especialmente escolhido, 29 de fevereiro. Não é erro, tá? 29 de fevereiro, teremos o ano bissexto. O ministro Jader Barbalho, filho das cidades, mandou mensagem dando ordem de grandeza dos recursos para a mobilidade urbana. No Ministério das Cidades, temos a previsão de 40 bilhões de reais para novas seleções no eixo Cidades Sustentáveis e Resilientes. É o maior aporte de recursos dentre todos os eixos habilitados desta primeira etapa do novo PAC. Neste exato momento, temos 2 sub-eixos para a mobilidade urbana que estão com a seleção aberta para cadastramento de novas propostas. E ainda neste podcast do transporte, teremos o secretário do Meio Ambiente, Adalberto Maluf, e Biana Bianchi, gerente para a América Latina do Banco Mundial, e a especialista em transporte, Ana Beatriz Figueiredo, do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Podcast do Transporte. Para abrir os trabalhos, Ailton Brasiliense, o presidente da NTP, rememorou um pouco da caminhada da entidade em seus 46 anos de existência. Falou também do objetivo que sempre moveu a entidade, o seu congresso, que é a construção de um transporte público de qualidade. Imaginávamos o seguinte: um cidadão, antes de sair de casa, iria pegar o celular dele e verificar qual horário que o transporte dele, trem ou ônibus, iria passar no local determinado, próximo da sua residência. Com essa informação, com o tempo de viagem que ele conhece, ele passou por calçadas decentes, bem construídas, bem mantidas. Nos cruzamentos, faixas de pedestre respeitáveis. Onde chegava numa estação de trem, onde chegava num ponto de ônibus, que não pode ser mais um pedaço de pau espetado no chão. Um local que tem que ter assento, encosto, cobertura e informação. Um quadro onde ele sabe a cada instante quais serão os próximos ônibus que vão passar por ali. Quando chegar o ônibus dele, ele vai subir, vai ter um nível de conforto aceitável, por isso também que largou o carro dele em casa, porque agora o nível de conforto e segurança estão mantidos nesse sistema de transporte que nós estamos perseguindo há tanto tempo. E que estamos garantidamente caminhando para que isso venha a ocorrer. Foi dito numa das frases finais aqui que o futuro está desenhado e nós sabemos o que fazer. E o convite que a NTP faz a todos vocês é: já que sabemos o que queremos, já que sabemos fazer, vamos fazer. Esse é o convite que a NTP faz para todos vocês. E com essa convocação para a ação, a Arena NTP trouxe de Washington, nos Estados Unidos, Bianca Bianchi, gerente para a América Latina do Banco Mundial. Bianchi destacou a visão que a instituição tem hoje do transporte público e foi direta em relação à disponibilidade de dinheiro para fazer com que as ideias se transformem em realizações. A agenda de transporte público para o Banco Mundial é uma agenda climática, predominantemente climática. A gente tem muita facilidade, de certa forma, de vender os nossos projetos de transporte público dentro do banco, porque está claro que sem transporte público as cidades não funcionam. A América Latina é 80% urbanizada, o Brasil é mais de 90%, então se a gente não resolve o problema de transporte público, a gente não resolve as emissões das cidades e não resolve, portanto, as emissões do setor. É muito fácil fazer esse argumento internamente. É difícil implementar muitos desses projetos. A gente está há mais de 30 anos
especialmente em São Paulo, por exemplo, com uma agenda que envolve metrôs, que envolve CPTM e que mais recentemente agora também trabalhando com a SP Trans. Nosso portfólio aqui no Brasil é de 4 bilhões em projetos em implementação de dólares, em implementação e em desenvolvimento. Isso é muito pouco. É muito pouco, mas a gente procura escolher os projetos que vão criar referência para outras cidades do Brasil e da América Latina. Claro que a América Latina é uma referência no mundo de projetos de BRT, né? A mobilidade por ônibus que se alcança no Brasil é um fenômeno, realmente. E isso é uma experiência que a gente traz da América Latina para outros países e vice-versa. Tenta trazer essa experiência de um lugar para o outro. E a questão da introdução de ônibus elétricos traz ainda uma cereja do bolo, né? Então, a gente tem um projeto na Índia, por exemplo, em que a gente está agregando uma licitação de 50 mil ônibus. Quando a Índia entrar no páreo, as coisas começam a mudar, né? A China já é um grande player e a gente conhece muito bem. A ideia é que a gente tenha realmente agora mais países do Brasil que pode se tornar uma força da indústria de ônibus elétrico e nosso objetivo é apoiar. Como 4 bilhões é muito pouco de dólares para mudar a mobilidade do Brasil, a gente procura projetos estratégicos e procura fazer parcerias com os nossos colegas do BID e da FD, da KfW e diversos, da CAF. Então, a gente está fazendo uma parceria aí com o BID em São Paulo, mas vamos começar a financiar essa transição para a mobilidade elétrica em São Paulo, que vai influenciar o Brasil e que vai influenciar a América Latina, não tenho dúvida. Demoramos. Essa é a minha frustração, mas começamos, isso é o importante. Podcast do Transporte. A especialista em transporte Ana Beatriz Figueiredo, que atua no Banco Interamericano de Desenvolvimento, na abertura da Arena NTP, apresentou uma lista de projetos que recebem hoje apoio financeiro do BID, com destaque especial para a mobilidade de baixo carbono em São Paulo, que, segundo Ana Beatriz, está prestes a dobrar o número de ônibus elétricos na América Latina. No governo federal, a gente já vem há alguns anos apoiando políticas públicas, capacitação, guias, cursos. Atravessamos a pandemia com uma série de webinars de capacitação para municípios e estados para a transição para a mobilidade de baixo carbono. Foi falada da pandemia aqui, do impacto que gerou nos operadores, no setor público, mas também a pandemia, eu acho que evidenciou uma coisa muito importante, que foi quando a demanda caiu a um nível de apenas 20% dos passageiros, ela também mostrou que existia essa quantidade de pessoas em serviços essenciais que permitiram que não houvesse colapso na sociedade. Isso é uma coisa muito importante que nos motiva muito a apoiar o transporte público aqui no Brasil e também nos outros países. O BID trabalha em 26 países aqui na América Latina e no Caribe. Então, temos aqui com o governo do Estado apoiado também há 4 anos o Trem Intercidades, que é um tipo de apoio que é de infraestrutura, novos negócios, novos projetos, apoiando junto com o Banco Mundial a eletrificação, o início da eletrificação da frota de São Paulo. A gente vai participar desse financiamento aí de 2.600 ônibus, também o BNDES vai apoiar e o Banco do Brasil e a Caixa. E por incrível que pareça, 2.600 ônibus, que é uma quantidade enorme, é quase o número de ônibus elétricos que já existe na América Latina, e vai ser um piloto de 2.600 ônibus, é bastante significativo e, como a Bianca falou, demoramos, mas começamos. E seguiremos apoiando essa agenda de mobilidade sustentável. Para o BID é uma agenda prioritária e que nós seguiremos apoiando os 3 níveis de governo no que for preciso para poder se materializar essa questão da matriz energética e de transporte de massa para as regiões metropolitanas e cidades. O secretário nacional do Meio Ambiente Urbano e Qualidade Ambiental, Adalberto Maluf, trabalha direto com a ministra Marina Silva, lá em Brasília. Adalberto descreveu na sessão de abertura da Arena NTP o clima de transformação que está aos poucos tomando conta de nossa economia, que precisa se adaptar a toque de caixa às pressões da crise climática. Adalberto Maluf chamou a atenção para o fato de que hoje 35% dos ônibus vendidos no mundo já são elétricos.
Agora é o momento de transformação da economia. A gente tem que sair de uma economia linear, baseada no combustível fóssil, para uma economia circular, baseada nas energias renováveis. E é por isso que o Ministério da Fazenda hoje coordena o Plano de Transformação Ecológica, com 6 eixos, com o apoio de vários ministérios. A temática ambiental hoje é transversal no governo federal. São 19 ministérios que têm atribuições de meio ambiente. E o transporte público é talvez a política pública mais relevante dentro do ambiente urbano. Nenhuma cidade bem-sucedida consegue se manter produtiva, girando, criando oportunidades, se não tiver um bom sistema de transporte público. Sistema de transporte público integrado com o sistema não motorizado, ciclovia, calçadas boas para os pedestres. A gente precisa voltar a pensar as cidades pela ótica do desenvolvimento urbano, aproximando a habitação do transporte, reduzindo viagens. A gente vê hoje que o mundo caminha muito rápido para a eletrificação. É um processo sem volta. E não é à toa que o mundo caminhou. Hoje, nesse ano, 35% dos ônibus vendidos no mundo já são elétricos. Por isso que o governo trabalha muito com o relançamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento da Indústria. O novo plano de reindustrialização verde vem aí, com muitas coisas legais. E para mim é um privilégio enorme estar aqui com vocês todos. E parabéns pela organização do evento. Podcast do Transporte. Apoio Transdata. Conectar caminhos é o nosso propósito. Criar tecnologias a nossa especialidade. Praxio, líder e referência em tecnologia para a gestão de empresas de ônibus. Prodata Mobility Brasil. Mais de 30 anos de experiência trazendo soluções inteligentes de tecnologia da bilhetagem. BRT Sorocaba, uma conquista de todos. Chequio, software especialista em vistorias. Nova Itapemirim. Cadastre-se nas redes sociais da Nova Itapemirim e #Bora de Itapê. Podcast do Transporte. O ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, mandou uma mensagem especial para a abertura da Arena NTP, com informações sobre a primeira etapa do novo PAC do governo federal e também especificando alguns fundos disponíveis via BNDES e Caixa Econômica Federal para prefeituras, operadores e o setor produtivo da cadeia do transporte. No Ministério das Cidades, temos a previsão de 40 bilhões de reais para novas seleções no eixo Cidades Sustentáveis e Resilientes. É o maior aporte de recursos dentre todos os eixos habilitados desta primeira etapa do novo PAC. Neste exato momento, temos 2 sub-eixos para a mobilidade urbana que estão com a seleção aberta para cadastramento de novas propostas. São eles: a mobilidade de médias e grandes cidades, com 14,5 bilhões de reais, e a renovação de frota, com 3 bilhões de reais. Os projetos e obras de mobilidade urbana sustentável concentram 44% do valor da primeira rodada de novas seleções no eixo Cidades Sustentáveis. Inclusive, estamos tratando de uma agenda estratégica com a presidência dos nossos 2 bancos, BNDES e Caixa, para alavancar projetos e iniciativas que melhorem o transporte público e que, de fato, consigam atender as demandas das prefeituras, dos operadores e do setor produtivo da cadeia de transporte. Além de todo o trabalho do PAC, avançamos no debate junto ao Fórum Consultivo da Mobilidade Urbana, aqui no Ministério das Cidades, na proposta de uma minuta de texto para o novo marco legal do transporte público. Este trabalho pretende subsidiar o Congresso Nacional neste importante debate que deve ser ampliado com toda a sociedade no âmbito do Poder Legislativo. Felício Ramute, vice-governador do estado de São Paulo, também esteve na abertura do maior congresso de mobilidade do Brasil. Ele veio representando o governador Tarcísio de Freitas e falou com conhecimento de quem já foi prefeito de uma cidade que é referência em mobilidade urbana, São José dos Campos. Na Arena NTP, Ramute defendeu o conceito de mobilidade como serviço e da tecnologia e inovação como motores de grandes saltos de qualidade na área. Eu não tenho dúvida nenhuma que a saúde e a mobilidade urbana são 2 setores que serão grandemente impactados pela inovação e a tecnologia. Nós estamos falando de novas matrizes energéticas, de veículos autônomos, da mobilidade como serviço, o MaaS, do veículo voador, o eVTOL, com a fábrica também, uma fábrica já em Taubaté, um setor que eu não tenho dúvida nenhuma
sofrerá grandes impactos. E o que a gente espera é poder aproveitar bem de toda essa tecnologia e inovação para prestar o melhor serviço. Essa é a missão de cada um de nós, cada um na sua área de atuação, mas com o objetivo de prestar o melhor serviço no transporte público. Vale lembrar, né, aí especificamente no transporte público, seja ele o transporte sobre pneus, o transporte sobre trilhos, da importância social do sistema de transporte público. É ele quem vai buscar o cidadão na região mais longe do centro da cidade e traz ele até seu trabalho, até o centro, com o mesmo valor de tarifa. A importância social do transporte público. Outro assunto que ganhou um espaço importante no discurso do vice-governador paulista, Felício Ramute, foi o transporte ferroviário. Ele aproveitou para anunciar a data do leilão da nova ligação de trem entre as cidades de São Paulo, Jundiaí e Campinas. Será no dia 29 de fevereiro de 2024. Não é pegadinha não. 2024 é ano bissexto e, portanto, tem sim 29 de fevereiro. Um grande investimento do trem Intercidades, já citado aqui, né? 13 bilhões de investimentos ligando São Paulo a Campinas, um trem de passageiros por volta de 60 minutos na ligação direta com escala Jundiaí-Campinas. Vale lembrar também a importante participação do BNDES também nesse projeto, o BNDES que vai nos ajudar a financiar esse importante projeto do trem Intercidades. Preciso citar também os nossos estudos do Ticket Sorocaba. O próximo passo agora, estudo para o Ticket Sorocaba. Mas antes, uma boa notícia, e que pode parecer até meio estranha para vocês. O dia do leilão do trem Intercidades ligando São Paulo a Campinas. Anotem aí. Olha lá, Ailton. O dia especialmente escolhido. 29 de fevereiro. Não é erro, tá? 29 de fevereiro, teremos o ano bissexto e nós teremos o dia 29 de fevereiro, que será o leilão do trem Intercidades, já sendo preparado por todo o governo do estado de São Paulo, buscando investidores, buscando atores para participar desse importante leilão. Também nesses investimentos o Ticket Sorocaba e depois o Ticket São José dos Campos. Nosso compromisso é contratar também os estudos para o Ticket Sorocaba, o Ticket São José dos Campos numa outra etapa. Vale lembrar, projetos ferroviários não são projetos de uma gestão, são projetos de Estado, né? Cada um tem que fazer a sua parte, e assim o nosso governador Tarcísio determinou para as nossas equipes que cumpramos as nossas missões e nossas tarefas para que a gente possa oferecer um transporte público cada vez melhor dentro aqui do estado de São Paulo. Projetos estaduais com novos trechos de metrô, BRT e VLT, além de uma aposta na capacidade da USP de desenvolver tecnologia para a produção de hidrogênio verde, também entraram na fala do vice-governador do estado de São Paulo, Felício Ramute, que em sua apresentação na abertura da edição 2023 da Arena NTP, descreveu. Também é importante o metrô, chegar com o metrô com a nossa linha 19 Celeste até Guarulhos, é um compromisso também do nosso governador de realizar os leilões até o final de 2025, tanto da linha Celeste quanto da linha Rosa, chegando até Santo André e também São Bernardo. A linha 2 Verde em expansão, até a Penha, tão importante, Vila Prudente até a Penha. O nosso BRT, mais um modal fundamental, financiado pela iniciativa privada, por volta de 900 milhões do nosso BRT, também investidos pela iniciativa privada. Continuaremos a expansão do VLT de Santos, também, tão importante ali para a Baixada, o VLT de Santos. O governador Tarcísio tem como compromisso os investimentos em infraestrutura e, em especial, também do transporte público. Mas eu não posso deixar também de colocar aqui a importância da transição energética, da eletrificação, e a gente vê a disposição de investimentos de muitos organismos até internacionais nesse sentido. Nós agora acabamos de inaugurar um laboratório na USP, onde nós temos lá um ônibus com o objetivo de produzir hidrogênio verde. O estado de São Paulo tem toda a capacidade de ser o maior produtor de hidrogênio
verde do país e um dos maiores do mundo, e nós já estamos buscando também esse caminho. Para encerrar, Felício Ramute, vice-governador estadual de São Paulo, tocou ainda num assunto que sempre preocupa o setor. Ele, o dinheiro, o financiamento. O transporte público no mundo inteiro é financiado pelo governo federal, pelo governo central. A grande maioria do valor do financiamento do transporte público vem dos governos centrais. O Brasil não segue esse modelo. Ao longo de todos esses anos, os municípios é quem tem a maior carga e, claro, nas grandes metrópoles, como o caso aqui de São Paulo, o Estado também, através do metrô, colabora com a prestação de serviço de transporte público. Mas essa discussão do financiamento do transporte público é fundamental, ainda mais no momento onde eu tive a oportunidade de viver ao lado de muitos prefeitos a falência do modelo de concessão tradicional de prestação de serviço sobre pneus do transporte de ônibus. Então nós temos dois desafios. Esse grande desafio da troca de frotas, da modernização, que inclusive vai ajudar também no custo de operação, já que os veículos elétricos têm um custo de operação menor, mas a importância de se discutir oportunidades de financiamento federal, até mesmo estadual, para que os municípios possam prestar cada vez melhores serviços para a população que utiliza do transporte público. Podcast do Transporte. Gente, eu tô numa animação que só. Eu vim conferir a Arena NTP aqui no Transamérica, em São Paulo. Assisti a vários painéis sobre assuntos super variados do transporte. E aprendi muito. Como tem gente boa pensando e fazendo a mobilidade urbana. Pessoal que entende mesmo e que precisa muito ser ouvido por todos. Principalmente por milhões de pessoas que vão todo dia de lá para cá, nos ônibus, metrôs, trens, barcos. Para ficar claro, de uma vez por todas, que transporte é um direito que as pessoas têm e que o Estado tem obrigação de fornecer o melhor transporte possível, ao melhor preço. Eu me repeti? Pois precisa repetir muitas vezes, porque tem que ficar completamente claro para todo mundo. O que vai ser novidade é o formato da eletrificação das frotas, resolvendo seus problemas de infra, mistura de elétrico com hidrogênio ou a presença cada vez maior da tecnologia, para melhorar a nossa experiência no transporte. Melhorar a experiência significa facilitar a compra de bilhete com vários meios de pagamento, avisar dos horários, dar informações, enfim, nos tratar como clientes. Não é chique? E tem muito mais aqui. Mas sabe o que eu sinto em muitas dessas pessoas que fazem o transporte de passageiros? É que elas realmente pensam em fazer cada vez melhor a vida de muitos brasileiros. Esta Arena NTP é um daqueles momentos que ficam para a história. E a cobertura e envolvimento do nosso podcast no evento também. O podcast do transporte em edição especial, direto da Arena ANTP, é um produto do Diário do Transporte e da OTM Editora. Eu sou Alexandre Pelege e em meu nome, em nome de Adamo Bazzani, editor-chefe do Diário do Transporte, e de Marcelo Fontana, da OTM Editora, agradeço sua companhia e audição. Gostou? Então, faça como quando acha um podcast legal. Dê nota 5 no Spotify, clique, siga, dê joinha, o dedão pra cima, que no meu tempo era positivo, compartilhe e tudo mais que sua internet permitir. A produção dos nossos estúdios é da Toda Onda, com a direção de Luiz Henrique Romagnoli. Redação Fátima Mesquita, edição de Lala Moreira e produção do trio Letícia Patu, Mari Camargo e Marcela Senise. E temos também, é claro, a locução da Meg Vicente. Podcast do Transporte, um programa do Diário do Transporte. Apoio institucional, Associação Nacional de Transportes Públicos, ANTP. Prodata Mobility Brasil.
Mais de 30 anos de experiência trazendo soluções inteligentes de tecnologia de bilhetagem eletrônica. Os produtos da Prodata garantem agilidade e segurança no transporte público. São mais de 80 mil validadores instalados por todo o país, uma liderança indiscutível, trazendo experiências inovadoras e tecnológicas para o desenvolvimento inteligente do transporte coletivo. Prodata Mobility Brasil, a evolução inteligente do transporte público. Podcast do Transporte. Praxio, referência em sistemas de gestão de frotas para transporte de passageiros. Com o software Globus, integre sua operação em um único sistema de ponta a ponta. Descubra novas possibilidades em praxio.com.br. Praxio, líder e referência em tecnologia para a gestão de empresas de ônibus. praxio.com.br. Podcast do Transporte. Na era digital, conveniência, informação e autoatendimento criam um ecossistema ideal para o transporte coletivo. Conectar caminhos é o nosso propósito. Criar tecnologias, a nossa especialidade. Somos a Transdata. Vamos juntos? itstransdata.com. Podcast do Transporte. Sabe quem tá de volta? A Itapemirim. Dos ônibus amarelinhos, de tantas histórias transportando você pelas estradas do Brasil. A nova Itapemirim está resgatando a experiência, o prestígio e a importância da marca que moldou o transporte rodoviário do nosso país. Venha! Venha que as poltronas dos ônibus da nova Itapemirim te esperam para te levar ao seu destino, de norte a sul do Brasil. Do jeito convencional, para ir daqui para ali, ou nas confortáveis poltronas leito, com lanchinho, travesseiro e manta. O conforto é o tradicional, mas os ônibus são novinhos em folha. Nossos motoristas e colaboradores bem treinados. E o jeito de comprar é super moderno, pelo aplicativo ou no site novaitapemirim.com.br. Não esquece do Nova. novaitapemirim.com.br. A gente se vê rodando por aí. Boa viagem!